Oi, hoje é dia de TBR, edição março de 2021, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Bom pessoal, sempre naquele ritmo de ler livros um pouco mais curtos. Pois é, nos anos anteriores eu sempre fiz a burrada, né, de ficar prometendo ler um monte de livro, mas o pior nem era isso. O pior é que realmente eram livros extensos. Então para esse ano aqui eu meio que me controlei. Sim, ainda estou com uma quantidade um pouco alta de leitura, mas pelo menos todos os livrinhos são curtos, que facilita bastante. Enfim, a primeira que eu quero mostrar para vocês aqui das histórias a serem lidas aqui em março de 2021 é de um gênero que eu gosto bastante, que é ficção científica. No caso, A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Sim, um classicão que eu nunca li. E daquele tipo de história que você tá careca de ver versões no cinema, na TV, nos quadrinhos, qualquer tipo de arte você encontra. Acho que até em pintura você consegue ver uma viagem no tempo, mas acabar lendo o original muita gente não fez. Pois é. E literalmente eu não sei do que se trata a história. Eu já cansei de dizer isso há muito tempo, né? Que realmente é o tipo de história que você não vê o original, mas vê muita adaptação e você pensa que sabe o que era o original, mas na verdade não. E no caso então é o que eu vou descobrir fazendo enfim a leitura aqui de A Máquina do Tempo. Ó, diz aqui a sinopse, como eu falei, né? Eu não sei do que se trata. Ao contar a história de um cientista inglês que embarca em uma fabulosa jornada ao mundo futuro, desconhecido e cheio de mistérios, H.G. Wells inaugura um dos principais temas da ficção científica. Pois é, ele praticamente inventou o gênero da viagem no tempo. A bordo de sua máquina no tempo, o narrador desta história parte do século XIX para o ano de... caramba! 802.701. Caramba! Eu não sabia que era tanto tempo assim no futuro, não. Nesse futuro distante, ele descobre que o sofrimento da humanidade foi transformado em beleza, felicidade e paz. A Terra é habitada pelos dóceis Eloi, uma espécie que descende dos seres humanos e já formou uma antiga e enorme civilização. Mas os Elois parecem temer o obscuro e têm todos os motivos para isso. Em túneis subterrâneos vivem os Morlocks, seus maiores inimigos. Quando a máquina do tempo que levou o viajante some, ele é obrigado a descer às profundezas para recuperá-la e voltar ao seu presente. Misturando uma imaginação singular, um tema inovador e muitas reviravoltas, A Máquina do Tempo foi o primeiro romance publicado por H.G. Wells. Também tem essa, né? Em 1895, considerado gênio e pioneiro no gênero. Wells abriu o caminho não só para os seus livros e sua visão de mundo, mas para novas possibilidades na literatura. 1895, pois é, tempo que foi criado também o cinema, aquela coisinha muito boa também de se contar histórias. Pois é, A Máquina do Tempo, eu realmente não sabia que era tanto tempo assim no futuro, para você ver como as histórias adaptadas às vezes fazem umas coisas completamente diferentes. Mas, principalmente aqui esse termo Morlocks, que são os inimigos aqui dos Elois, Morlocks é utilizado também em muitas histórias por aí. Esse é um nome interessante, é bem chamativo, né? Sonoramente falando, Morlocks. Bastante para quem curte histórias, por exemplo, dos X-Men, os super-heróis das histórias em quadrinhos, sabe muito bem o que são os Morlocks. Justamente o pessoal que vive lá embaixo. Enfim, é uma boa coisa que eu vou fazer aqui neste mês e finalmente ter este livro. Agora eu pergunto para vocês já leram o original da Máquina do Tempo ou se interessam bastante por ficção científica? Eu gosto muito, mas confesso para vocês, a maioria das coisas que eu vi no campo da ficção científica foram exatamente as versões cinematográficas ou televisivas de livros. Os originais eu acabei não lendo quase nada e é uma coisa que eu estou tentando corrigir ao longo dos anos. Enfim, acho que é uma boa dica de leitura para vocês. Bom, o segundo livro que eu quero mostrar aqui para vocês, com certeza é um livro que eu vou começar a fazer a leitura aqui em março, mas não vai terminar. Não porque necessariamente é um livro extenso. Eu ainda tenho alguns livros grandes para ler aqui nesse ano, e onde realmente eu começo a leitura no mês e vou terminar só 2 ou 3 seguintes. Aliás, algum livro que eu já apresentei em meses passados de leitura, eu ainda estou lendo com certeza. Mas enfim, esse especificamente eu vou demorar para concluir a leitura, porque na verdade ele se transformou em 2 livros. Ficou algum negócio meio esquisito? Eu já explico. Eu me refiro a
O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Pois é, qual o problema? É um livro até fininho, olha só, não tem lá muitas páginas, embora esteja super condensado aqui, são 260 páginas. Pô, é fácil de ler no mês, mas qual o problema? O problema é que esse livro aqui do Wilde foi censurado. E este livro que eu tenho aqui então em mãos é a versão censurada. Pois é, e é o que eu vou fazer. Eu vou ler primeiro a versão que acabou sendo conhecida lá na sua época original de publicação, e depois, quando eu terminar essa leitura, aí eu começo a fazer a leitura do que foi realmente escrito pelo Wilde, ou seja, sem a censura, nessa outra publicação aqui. Bom, essa aqui é da Penguin Company, e temos aqui uma versão da Matan Claret, não, da Biblioteca Azul, nada a ver, hein? Misturei tudo. Mas aqui tem sim a versão não cortada, dilapidada, mas o que eu vou ver em outro mês. Já estou mostrando aqui adiantando, depois eu vou visar a apresentação desse livro em algum mês futuro. Mas de qualquer forma, vou começar então aqui pela história que também é bem famosa, né? Por exemplo, eu falei, né, da história de ficção científica, Máquina do Tempo, muito adaptada em diversas histórias. O conceito do livro aqui, do Retrato de Dorian Gray, também é muito adaptado. Em muitas obras se usa este princípio que temos por aqui. Olha só, publicado em sua versão final em 1891, o Retrato de Dorian Gray foi o primeiro sucesso literário de Oscar Wilde, e algo que se tornaria frequente durante a curta carreira do autor, motivo de grande escândalo. Exemplo extremo de um indivíduo que leva uma vida dupla, seu protagonista comete todo tipo de atrocidade enquanto mantém uma aparência intocada de beleza e virtude. Seu segredo, porém, está materializado em um retrato guardado em uma sala trancada, que reflete fisicamente as deformações de seu caráter. Ao longo da década em que Wilde conviveria com doses idênticas de fama e infâmia, seu único romance foi usado como parâmetro tanto de sua capacidade artística como de sua total inadequação à sociedade em que vivia. E, se mais de 100 anos depois ainda consegue fascinar leitores de todo o mundo, é porque revela muito mais sobre a condição humana do que inicialmente se imaginava. Explicando esse detalhe aqui, é que a obra dele foi usada para ser condenado por sodomia. Olha só que absurdo. Ele passou alguns anos preso, 2, 3 anos, algo assim, e usaram a própria obra dele. Que sacanagem pura que fizeram com esse artista. Mas, essas coisas aconteciam antigamente, né? Bom, enfim, uma obra bastante interessante e tem esse atrativo realmente de a gente poder ver o que era original e o que é imposição. Foi um editor principalmente que mutilou a obra dele, né, impedindo que fosse publicado. Ele acabou aceitando naquelas, né, fazer o quê? Mas ele nem imaginaria que a situação ficaria pior, né, porque justamente, aliás, ele foi condenado, se fazendo uso da obra dele, da versão até censurada. Imagine se fosse a versão normal que está lá no outro livro. Enfim, um absurdo atrás do outro. E eu pergunto para vocês de novo, vocês conhecem esse original que faz também uma base para muitas outras histórias? Realmente a respeito de passagem de tempo, também é coisa curiosa que acontece na literatura e suas adaptações. E agora, para fechar o vídeo aqui com a terceira e última dica dos livros que eu pretendo começar a ler aqui nesse mês, deixa eu fazer o rápido jabazinho também. Para os 4 livros que eu estou exibindo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando que, se você utiliza o link na hora que você vai comprar o livro, efetivamente, não depois, outra hora ou outro dia, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor da Amazon. Pois é, ela percebe, é o Imantado de Livros que está fazendo a dica, então vou passar a comissão para ele. É uma forma de você ajudar o canal de literatura como este daqui, Imantado de Livros, ou qualquer outro. Sempre vale a dica para vocês. Desde já agradeço quem for curtir essas dicas e esses links deixados. Bom, o último título que eu quero começar a ler aqui em março de 2021 é uma história de alguém que é mais conhecido até por suas traduções. Pois é, não tanto como escritor, mas eu me refiro a Barco a Seco, escrito por Rubens Figueiredo. É Rubens ou é Rubem? Agora eu me confundi. Não, é Rubens. Barco a Seco. Rubens Figueiredo, aí você também vai falar, né? Eu não conheço ele não. Pois é, ele é famoso por suas traduções de obras russas. Pois é, muitas delas, que muita gente lê aqui em português, foi ele que traduziu. Mas ele também se aventura na sua própria arte. E temos aqui então um grande exemplo
dela, que é Barco a Seco. Tem um contexto interessante aqui. Quando eu li a sinopse eu me interessei realmente. Olha só. Expulso da família pobre em que vivia, um órfão se beneficia de circunstâncias em comum para melhorar de vida. Guardando segredo quanto à sua origem, torna-se perito em arte. Especializa-se num pintor de existência obscura, já desaparecido, cujos quadros, feitos sobre pedaços de barco e tampas de caixas de charuto, retratam o mar de forma obsessiva. O perito luta para reconstituir a face genuína do pintor, embora saiba que sua reputação vulgar gera lucros maiores. Igualmente fascinado pelo mar e também as voltas com o passado que permanece na sombra, o perito resiste ao impulso que ameaça fundir sua imagem à do pintor. O passado e o mar, a traição inevitável, a face destrutiva do conhecimento, a guerra entre filhos e pais são os temas desse romance, escrito numa prosa contundente e reflexiva, nutrida por conflitos que o próprio narrador, em vez de refugar, desafia e chama para si. É um contexto interessante aqui dessa sinopse. Claro, tudo muito vago, mas é do tipo de sinopse que, olha só, também está bem escrita. É de quem manja dos paranauês, literalmente. Porque às vezes, vamos combinar, né? A gente pega um livro, está lá na livraria, gosta da capa, mas você vira, vai procurar a sinopse para entender do que se trata, né? Já que você gostou, né? Foi comprado pela imagem inicial. Aí você lê a sinopse e fala, não entendi, o que o cara quer contar? Acontece muito isso, né? Ou então é um exagero no resumo e tem muita informação que você já fica pensando, peraí, é tanta coisa já colocada aqui inicialmente que você já começa a descobrir como as coisas vão se desdobrar e você já começa a imaginar o final da história. Pois é, o ideal é você querer ver para ver como tudo vai se desenvolver. E tem textos como este daqui que, embora sejam meio genéricos, já informam para a gente que há um contexto aqui de análise da condição humana. É exatamente o que vai acontecer então aqui em Barco a Seco, do Rubens Figueiredo. Sim, um cara conhecido por traduções, mas que também tem suas originalidades. E eu espero realmente que sejam boas leituras. Ah, só para confessar também, né? Muitas das coisas traduzidas por Rubens Figueiredo eu ainda não li. Pois é, estou devendo para ele também. Vamos começar a corrigir tudo isso aqui nesse mês, com certeza. E faço a última pergunta então para vocês. Conhecem esse autor? Costumam se interessar por literatura de tradutores? Sim, existem muitos tradutores que têm uma boa lavra, escrevem coisas muito interessantes. No caso, vou descobrir aqui então do Rubens Figueiredo. Se você conhece algum tradutor que você já leu alguma coisa dele, coloca aqui nos comentários. E bom, aqui está o apanhado geral do que eu pretendo começar a ler aqui nesse março de 2021. Com certeza eu vou começar mesmo. Acho que nenhum desses livros eu vou acabar lendo aqui nesse mês, porque sim, eu ainda tenho muita coisa acumulada dos 2 primeiros meses aqui de 2021. Já estou atrasado, para falar a verdade, já estou começando a flopar. Eu não queria esse ano, mas isso acontece. Eu ainda continuo um pouco desanimado nas minhas leituras. Mas fazer o quê? Aos poucos a gente vai recuperando a forma antiga. Quando eu comecei o canal eu lia bastante, eu lia 6 livros por mês, numa boa. Que beleza, mas agora, né, tá devagar, né? A pandemia, vou colocar um pouquinho na conta da pandemia, né? Vou achar um bom motivo, uma boa desculpa. Enfim, para vocês, espero que sejam boas dicas de leitura esses 3 livros aqui, com certeza bem diferentes um dos outros, gêneros completamente que não se conectam, mas isso que é bom, é sempre ler. O costume de quem lê bastante livro, principalmente ao mesmo tempo, é ler coisas variadas, não ficar lendo o mesmo gênero, porque senão você começa a fazer uma salada na memória e você começa a confundir uma história com a outra, fazer uma mistura que nunca dá certo. Enfim, espero que esse TBR desse mês tenha sido interessante para vocês. E a gente já combina então que lá por meados de abril voltaremos com mais 3 dicas de leitura dos livros que eu pretendo ler. Lembrando também, mês que vem em abril, o canal faz 4 anos de existência. Pois é, uma aventura bastante interessante que foi atrapalhada por esta pandemia. Mês que vem eu conto para vocês. E por enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBR que aconteceram aqui nesse começo de 2021, janeiro e fevereiro. E tchau!